O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, é a Rede Internacional de Televisão. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E sempre nós temos convidados especiais, pessoas que louvam, adoram, cantam e exaltam o nome do Todo-Poderoso. Mas antes de chamá-las, eu tenho sempre aquele recado do coração de Deus para o seu coração. Você sabia que crer é muito importante, crer na pessoa de Jesus, mas você sabia que não é o suficiente? O Senhor Jesus, lá em João, capítulo de número 8, os saduceus, eles questionavam a Jesus a respeito da ressurreição. Jesus deu uma palavra muito forte para eles. E a palavra de Deus declara que tudo é possível ao que crê. E todos nós sabemos que Jesus disse, João capítulo 8, versículo de número 31 diz, Jesus disse, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia aqui, que eu passar para vocês, porque o Senhor Deus, Ele vai instruir a mim e a você. Não é o suficiente somente crer. Olha o que Jesus disse, João 8,31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles criam, eles acreditavam, mas não era o suficiente. Aí Jesus finaliza dizendo, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então não era o suficiente somente crer, era necessário permanecer. Tem muitas pessoas que até acreditam, mas não permanecem, porque o grande segredo é você permanecer na palavra. E aí o versículo 32 complementa, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem muitas pessoas que talvez estejam na igreja, estejam realmente até no altar, ministrando, pregando, até cantando, mas infelizmente não permanecem. Se não permanecem, não vai ser verdadeiramente discípulo. Tem que permanecer. Permanecer na palavra, aí você verdadeiramente será discípulo dele, aí sim você conhece a verdade e a verdade liberta. Esteja sempre ligado na palavra e permaneça na palavra de Deus, porque tudo é pela graça. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus. É na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor. Quem veio aqui para adorar o poderoso Deus? Quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O poderoso Deus, quem veio aqui para exaltar o grandioso Deus? Quem veio aqui para buscar a face desse Deus? Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. É na graça de Deus que nós temos vitória, povo de Deus, é isso aí. Venha receber vitória na graça, tudo na graça. Obrigado, Jesus, a tua graça nos basta. É na graça de Deus onde eu sinto a presença, é na graça de Deus minha fé aumenta, é na graça de Deus onde eu busco e recebo da parte de Deus. É na graça de Deus onde eu pulo e dou glória, é na graça de Deus onde eu tenho vitória, é na graça de Deus minha vida mudou, graças ao Senhor.
Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. O poderoso Deus, que veio aqui para exaltar, o grandioso Deus, para buscar a face desse Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Pode vir, que é de graça, na graça, na graça, na graça de Deus. Está no ar o programa Noite com os Adoradores de Deus. Que maravilha de Deus! Pode vir, que é de graça, é na graça, é na graça, é na graça de Deus, porque a graça dele já nos basta. Graça significa segurança e por causa da graça é que nós estamos aqui. E o Noite com os Adoradores de Deus tem muito prazer de receber pessoas que exaltam o nome do Senhor e tenha certeza que você também será impactado aí na sua casa. Você vai ser abençoado através dos depoimentos e também através das canções. Estamos recebendo com muita alegria mais uma vez aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Essa adoradora abençoada é a Ju Salles. Vem pra cá, Ju Salles, menina de Deus. Aqui é a minha netinha do coração. Essa daqui eu coloquei no meu coração. Seja bem-vinda, viu? Fica à vontade, que Deus te abençoe. Estamos recebendo também pela primeira vez aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Olha, eu tenho visto aí pelas redes sociais, mas vou conhecer ao vivo. Você vai ver que vai ser coisa boa. Estamos recebendo também a cantora Leide Murilho. Vem pra cá, Leide Murilho, né? Não é a Murilo, não, né? Que Deus te abençoe, minha querida. Seja bem-vinda. Amém, obrigada. Vai ser uma noite abençoada. Duas adoradoras, duas mulheres de Deus, acima de tudo, servas de Deus, que é o mais importante. Eu creio que seja a posição mais nobre e mais importante é de servo. Quando nós servimos, aí estamos bem com Cristo. Mas antes de iniciar o meu bate-papo com essas duas abençoadas, eu tenho um VT que nós preparamos aqui um pouquinho sobre você, Ju Salles, e você em casa vai poder ver um pedacinho de quem é a Ju Salles. Se liga aí, fica ligado. Ju Salles nasceu para cantar. Desde muito cedo, a música não era apenas talento, era um chamado. Aos 3 anos de idade já mostrava dom e aos 5 se destacou como solista em um coral infantil, revelando seu potencial desde a infância. Com o passar dos anos, Ju Salles participou de programas de talentos e rapidamente conquistou reconhecimento nacional. Seu primeiro lançamento profissional alcançou destaque nas paradas musicais, mostrando que sua carreira estava apenas começando e que sua voz seria usada para tocar corações. Em 2023, Ju Salles recebeu indicações em premiações importantes, confirmando que seu talento já era reconhecido pelo público e pela crítica especializada. No ano seguinte, conquistou a categoria de cantor em evidência, participando de grandes eventos e levando sua música e sua mensagem de fé a milhares de pessoas. Em 2025, Ju Salles lançou sua nova música autoral, produzida com excelência e baseada em composições que falam de esperança, adoração e inspiração. Neste mesmo ano, agora, dividiu o palco com artistas renomados em eventos de grande repercussão, mostrando sua presença marcante e versatilidade em apresentações ao vivo. Com uma trajetória marcada por lançamentos autorais e participações especiais, Ju Salles se consolida como uma artista em ascensão. Sua música combina técnica, sensibilidade, presença de palco e um propósito espiritual, conquistando cada vez mais espaço e admiradores. Ju Salles não é apenas uma cantora, ela é uma voz que inspira, uma artista que transforma cada apresentação em adoração e emoção pura. Ju Salles é prova de que talento, dedicação e fé podem transformar vidas e deixar uma marca que vai muito além do palco. quando voltará dos céus pra me buscar.
Maravilha, um pedacinho aí da sua vida aí. Já nós iniciamos aqui o nosso bate-papo. Você também vai ver aí um VT sobre essa abençoada aí que é a Leide Murilho. Veja esse VT aí. Leide Murilho sempre teve a música como parte de sua trajetória. Desde pequena, cantava cercada pelo ambiente de fé e adoração da família. Aos 5 anos, já se apresentava mostrando talento, presença e uma paixão que não podia ser ignorada. Na adolescência, Leide Murilho começou a se destacar em festivais e concursos musicais. Cada palco era uma oportunidade de crescer, aprender e emocionar quem a assistia, revelando uma força que ia muito além da idade. Depois de um período dedicado à família, Leide Murilho voltou aos palcos com ainda mais energia. Conquistou reconhecimento em importantes festivais, consolidando um estilo único, que mistura pop, soul e black music. Cada canção traz sensibilidade, inovação e autenticidade, transformando a adoração em uma experiência moderna e inspiradora. Ao longo da carreira, Leide Murilho se destacou em parcerias com artistas renomados, ampliando sua presença no cenário gospel. Cada lançamento mostra sua capacidade de unir técnica, emoção e fé, tornando cada apresentação um momento marcante e inesquecível. Nos últimos anos, Leide Murilho realizou grandes shows, levando sua música a novos públicos e mostrando que seu talento brilha em qualquer palco. Hoje, Leide Murilho soma milhares de seguidores e ouvintes nas plataformas digitais. Sua música emociona, inspira e transmite fé. Mais do que uma voz, ela é presença, autenticidade e força. Cada canção é um convite à esperança. Cada nota é capaz de tocar corações e transformar vidas. Leide Murilho prova que quando se entrega com fé, talento e paixão, não existem limites e que a música pode ser um caminho para acreditar, superar e renovar a esperança em cada pessoa que a escuta. Maravilha! Que legal, hein? Você vê, já percebe que cada um com a sua performance, Deus é tão completo. E quando Ele levanta as pessoas, Ele levanta cada uma para uma missão, para servir um único Deus. Isso é muito importante. Mais uma vez, Ju Salles, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu queria que você desse a sua saudação para quem está em casa agora, nos assistindo. Fica à vontade, minha querida. Boa noite, a paz do Senhor para vocês que estão aí, né, dentro da casinha de vocês. Eu fiquei surpresa com a vinheta, muito surpresa, não esperava. E é muito bom ver o que Deus tem feito e que Ele continua fazendo grandes coisas. E vai fazer muito mais. Leide, seja bem-vinda também pela primeira vez. Amém. Prazer recebê-la. Prazer é meu. Sua saudação para quem está em casa agora. Muito feliz. Boa noite a todos, né, telespectadores. Que prazer. E eles já começam assim, né, Ju? Colocando a gente saia justa assistindo um vídeo pessoal, aí a gente já fica emocionado, com a voz embargando. Maravilha. Né? Mas isso aqui, o pessoal caprichou mesmo. Então, estou muito feliz de estar aqui pela primeira vez, ter essa oportunidade e honra, né, de vê-lo pessoalmente, que eu só assistia pela televisão. Que legal, prazer é todo nosso e uma honra, né, recebê-la. Amém. Mas a Ju não veio sozinha não, veio também ali com o jovem Arthur. Jovem Arthur, boa noite, seja bem-vindo, meu querido, sua saudação. Boa noite, prazer estar aqui no programa pela primeira vez, sendo convidado pela Ju para estar tocando aqui para ela. É uma bênção estar aqui, realmente acho que creio que é um sonho, né, estar aqui tocando, não só por estar num programa, mas sim adorando a Deus, mais pessoas estarem ouvindo, né, a nossa adoração a Deus aqui e estar alcançando um nível maior de pessoas. Glória a Deus, feliz de estar aqui. Que Deus te abençoe e te use aí. Todos nós temos o nosso início, né? Eu tô vendo aqui no release da Ju, desde pequena você já encantava a todos com a sua voz, com a sua presença de palco, enfrentando desafios de saúde que não foi fácil, mas superações incríveis. Como foi perceber ainda menina, quando você estava menina ainda, que cantar seria o caminho pelo qual Deus te chamaria a impactar vidas. Olha, e você teve um momento que você percebeu isso. Não é isso que eu quero. Desde pequenininha, não mudou muito, que eu continuo pequena, mas uma grande mulher. Quando eu era muito novinha, quando surgiu a oportunidade, né, de poder solar no grupo das crianças,
perguntava, quem quer cantar? Eu já era a primeira, assim, parecia até que eu queria cantar tudo, mas o momento, assim, que eu senti realmente que aquilo era pra mim foi em 2013, 2012, 2013, quando eu tive um problema na minha perna. E aí eu não conseguia andar, né? Tive um problema na vértebra. Na verdade, eu não tinha uma vértebra que faz a ligação dos membros superiores com os inferiores. E aí eu travei. Eu fiquei 6 meses rastejando uma perna e a outra eu andava. Aí eu passei nos médicos, vi que faltava, eu ia ter que colocar um pino. Só que a igreja orando, eu não parando de adorar, continuava, o pessoal me pegava e me colocava de volta nas limitações. Mas no dia de marcar voltar no médico para poder levar o laudo, as 2 pernas estavam normais. E quando eu cheguei com o exame novo para marcar, porque eu ia pôr o pino, tinha uma cartilagem. Então, o meu corpo ele é sustentado por uma cartilagem, né, que liga o membro superior com o inferior, que inclusive se eu fosse um pouquinho maior e um pouco mais pesada, ele não sustentaria. Olha aí, e Deus fez esse milagre. Esse é um milagre que Deus usa. A Leide Murilo também tem a sua trajetória aí, né? Começou nas igrejas, começou em festivais, concursos, desde jovem, né? Até chegar à semifinal do programa Ídolos. Mas agora minha pergunta é, que memória desses primeiros passos ainda, né, te inspiram hoje em sua carreira musical, minha querida? Filha de pastores, eu me identifiquei muito com a história da Ju, porque na igreja sempre tem um grupo das crianças, dos adolescentes, das senhoras, e eu queria estar em todos os grupos. Então, se era o grupo das senhoras nas festividades, eu fazia aquele uniforme com a borboletinha, igual as irmãs, para poder também estar solando um pedaço da música. Onde tinha música na igreja, eu queria... E como a filha do pastor é aquela pessoa que é remanejada para onde precisa, né? Então, acho que ali foi a minha escola musical, é onde é a escola de todos os adoradores hoje, dentro da igreja. E eu falo que eu fui, de fato, ter um encontro com Jesus, apesar de ser inserida na música desde criança, aos meus 17 anos, porque nessa hora que o jovem, mesmo sendo filho de pastores, ele começa a entender, eu estou aqui porque meu pai me trouxe ou porque eu quero, de fato, viver um propósito em Deus. Então, foi nesse momento que eu tive esse encontro, assim, de entender se eu estava na igreja apenas porque era filha do pastor ou, de fato, ter um encontro com Jesus. E ali eu tive esse momento de querer ir para o mundo e não conseguia. Eu tentava ser do mundo e não conseguia, porque eu já tinha sido escolhida desde o ventre da minha mãe e para adorar o Senhor. Então, ali eu entendi que daqui eu não posso sair, eu tenho um propósito e eu tenho que levar ele na minha vida toda. E sempre ali também, nesses festivais, eu tive essa oportunidade de levar Jesus fora das 4 paredes. Então, eu participei, além de festivais, de shows e eventos que não eram eventos cristãos, mas que eu estava ali para levar Jesus através do louvor. Então, hoje eu me sinto muito honrada, assim, de poder, às vezes, estar nos lugares como no Estrela da Casa, que foi esse último programa que eu participei na emissora, e aí eu cheguei até uma final representando como única cantora cristã. Então, percebo que, apesar da minha vivência desde sempre dentro da igreja, eu tenho um chamado de levar Jesus em outros lugares também que muitos não conseguiriam levar. E que ele possa te usar muito, muito em muitas emissoras. Agora, a fala da Leide, muito importante. Isso aí é até um recado para pastores, né? Porque às vezes o pastor ele quer forçar que o filho seja pastor, que o filho tenha que tocar. Deixa ele descobrir o desígnio dele, né? Porque às vezes a gente cria desígnios errados e acaba frustrando, né? O chamado acaba frustrando a pessoa. Então é muito importante. Dizem aí que filho de peixinho, o peixinho é mais relacionado a Deus, relacionado a ministério. Filho de pastor não é pastorzinho, não. Filho de cantor também não é cantorzinho. Pode ser até filho de cantor, mas de repente não canta. Cada um tem um chamado. Isso é muito importante. Essa sua colocação foi muito importante. É legal isso aí, cuidado. Porque às vezes tem muitas pessoas, Ju, que às vezes frustram, né, relacionamentos de convivências com esposo, com pastor. Um exemplo, é o pastor que quer colocar a esposa para tomar conta de certo departamento da igreja. Se ela não tem um chamado, vai criar problema. Exatamente. Vai criar problema. O que você tem a falar? Você ainda é novinha. Pastor, por que o senhor adotou a Ju como sua netinha? Sei lá, é um carinho tremendo. Quando ela veio aqui a primeira vez, eu falei, você tem idade de ser minha neta. Ô pastor, mas o senhor já tem idade de ter netos? O meu neto mais velho já vai fazer 22 anos. Né? 22, o mais velho.
Por isso todo mundo aqui tem idade de ser minha netinha, você não Eu sei. tenho, não. Você não. Você não. Eu até queria, mas não Até não queria, não mas dá, não. deixa só a Ju. Ô, Colônia. E aí, Ju? Essa questão de querer colocar, é como se fosse, na política tem o nome, né, de... Nepotismo. Como? O nepotismo? Nepotismo, na política tem, mas na obra de Deus não tem negócio de nepotismo. Eu concordo. Inclusive, essa história, conforme você foi falando, foi me lembrando muito a minha. Olha aí. Porque eu também sou filha de pastor. Sim. Só que apesar de eu ter vivido todas essas experiências com Deus, eu ainda com 18 anos quis ir para o mundo. Sim. Olha aí. E aí eu fiquei 3 meses para fora da igreja. Uau. E foi os piores 3 meses da minha vida. Eu falo assim que meu pai bem que me avisou, e ele me avisou mesmo, mas eu não quis dar ouvidos. E aí foi os 3 meses assim que mais me deixou marcas na minha história. Tá vendo? E aí quando eu voltei, inclusive eu não cantava nessa época, eu não tinha voz. Minha voz sumiu para cantar. Quando eu voltei para a igreja, minha voz voltou. Então, realmente, filho de crente não é crentinho, filho de É pastor isso não é mesmo. pastorzinho. Todo mundo, né, tem o encontro com Jesus da sua forma. E as pessoas, elas têm que sentir isso. Elas têm que entender de fato, porque por mais que eu tinha vivido as experiências com Cristo, eu ainda não entendia e eu ainda não sentia que eu morreria por Ele hoje. Então, a partir do momento que você entende que Ele morreu, ressuscitou no 3º dia, hoje você vive pela graça, né, que é um favor... que nós não merecemos de maneira alguma. E quando entendemos que tudo que acontece na nossa vida depende dele, de fato, a gente coloca as nossas mãos e total dependência nele. Que legal. E isso aí é um recado para todos nós jovens, viu? Eu já me sinto um jovem. Agora eu quero ouvir música boa. Aqui, essa canção, Ju Salles, Breve Voltará. Depois a gente volta falando sobre a importância dessa canção. Eu queria que você nos abençoasse. E você em casa vai poder ser abençoado, porque com certeza breve o nosso Senhor voltará. Canta para nós, Aleluia. Ju Salles, aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Hoje eu acordei tão triste, saudade de um lugar que eu nunca estive. Ai, que saudade, pai, meu papai. Como é bom sentir a tua presença em mim. Ai, que saudade, pai, meu papai. Quando voltará dos céus pra me buscar, estou te esperando para o meu lar eu voltar. Quando voltará dos céus pra me buscar, estou te esperando para o meu lar eu voltar. Quando voltará dos céus pra me buscar, estou te esperando para o meu lar eu voltar. Santo, 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 santo é
o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus. A sua noiva te aguarda e sabe que em breve voltará. Sua noiva te aguarda e sabe que em breve voltará. A sua noiva te aguarda e sabe que em breve voltará. Sua noiva te aguarda e sabe que em breve voltará. Em breve voltará. Dos céus pra me buscar. Estou te esperando para o meu lar eu voltar. Como é bom te sentir, sinto tua presença em mim. Ai, que saudade, Pai. Amém, glória a Deus. Maravilha! Ju Salles aqui no Noite com os Adoradores, também recebendo também Leide Murilho, canção para refletir, breve ele vai voltar. A Necessário. Bíblia diz que ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe, né? Somente ao Pai isso está reservado, por isso que todos nós temos que estarmos prontos, preparados, porque logo, logo Jesus vai chegar. Quer dizer, dizem que ele já está às portas aí, mas Necessário, né? necessário. Falar sobre a volta de Jesus. É né? necessário. E cantar também, né? Isso é importante. Agora, ô Ju, as escolhas das canções, o que essa canção, né, ela tem uma importância, né? Que é uma canção para refletir mesmo, falando da volta, porque poucas pessoas falam, né, da volta, da salvação. Infelizmente. E nós queremos bênçãos, né? É importante, as bênçãos são importantes, mas tem gente aí negligenciando a maior bênção do Evangelho, que é a salvação. E ver canções como esta, que alerta as Aleluia. pessoas realmente a conscientizar, opa, Jesus, eu vou voltar, como é que eu estou? Que essa canção tem de importância para o seu Bom, essa canção, ela foi, na verdade, ela começou a ser composta em 2019. Eu estava no velório do meu tio. Olha aí, que momento. E aí, foi bem na hora do enterro, que eu comecei, que era um tio muito próximo mesmo, que inclusive ele também era cristão. E aí quando ele começou, que ele tinha uma vida, né, um pouco errada, e quando ele começou a ir por esse caminho de novo, ele falou, Jesus, me leva, porque senão eu vou cair. E Jesus levou, de fato Jesus levou, ele teve um infarto e Jesus levou. E era um tio muito querido. Então, na hora que estava no enterro, eu comecei a andar pelo cemitério, e aí eu falei, quando é que o senhor vai voltar? Tá doendo demais. Quando que o senhor volta? Volta logo, as pessoas só falam em bens materiais e aí a sua volta. E aí me veio, quando voltarás do céu para me buscar, né? Estou te esperando. E beleza, só fiquei com o refrão. E o refrão foi, e não vinha a letra. E eu tentava de todos os jeitos, eu tentei todos os tipos, e não vinha a letra, não vinha. Até que no começo desse ano, eu fui pegar um BlaBlaCar para ir para Cruzeiro, inclusive. E aí a viagem que era para durar 1h30 durou 3h30 por conta do trânsito. Eu descobri que ele também era cantor, que era músico, e aí músico se identificou com músico. Começamos a conversar, eu contei desse refrão e contei da história. E eu falei, você não quer me ajudar a terminar essa canção, não? Olha que legal.
que eu tinha essa parte, e inclusive no final do ano passado eu saí de uma empresa, e aí no dia, né, no pós, eu acordei e eu olhei, e na minha casa tem uma vista para um banhado, assim, e tinha umas vaquinhas, assim, e aí foi onde eu comecei. Hoje eu acordei tão triste. Então eu acordei triste e quando voltará. E hoje, às vezes, o que eu faço com isso? Que forma legal. Nessa viagem do BlaBlaCar, eu falei, olha, eu tenho isso e eu tenho isso. Agora o resto, eu dou pra você. E aí ele pegou e falou, nossa, Ju, mas se a gente pegar isso com isso... E aí ele foi conversando, a gente, nessa viagem, e aí terminamos a letra. Que legal. De uma forma bem light. Bem light. Por isso que demorou 3h30 a viagem. Pois é. Tá vendo? Por causa desse... Deus, tudo... A Bíblia já fala, né? Tudo coopera. É para o bem daqueles que amam a Deus. Leide, você, antes de alcançar destaque nacional, que você alcançou, você participou de diversos programas de TV, né? Como essas experiências moldaram a sua fé e a sua dedicação à música? Porque algo de bom acrescenta, né? Com essas experiências. E entender principalmente o meu chamado, né? Porque quando eu falei com vocês que eu tive encontro com Jesus aos 17, eu nem imaginava. A gente tem aquele sonho, eu quero gravar um CD, eu quero ser um cantor. Antigamente era CD, né? Era assim. Eu sou da época do CD, a Ju já pegou plataformas digitais, né? É novinha. Então, mas a gente como artista que começa desde cedo, a gente tem aquele sonho, né, de cantar, ouvir nossa música na rádio, mas o nosso chamado e o nosso propósito vai muito além disso. Muito além. Então, quando eu tenho essa oportunidade de estar num programa de televisão ou de levar a minha mensagem, e nem sempre é num ambiente como esse aqui, né, de muita unção e graça, eu entendo que eu estou ali cumprindo o chamado de Jesus. Eu vivi situações no último programa que eu participei do inimigo se levantar mesmo e pessoas estarem possessas mesmo, e eu cantar, e ali eu senti que o louvor estava alcançando a vida da pessoa e a pessoa ser liberta ali, ela acalmar. E quando eu saí dali, eu ouvi esse testemunho. Então, teve um momento que eu me perguntei, Senhor, mas por que eu fui naquele reality show? Imagina, 2 meses sendo televisionada 24 horas no reality show e única cantora cristã, né? Então, eu orei para entrar e eu orei durante todo o momento lá. Quando eu entrei, muitas pessoas falaram, eu não oro, não gosto de louvor. E como eu cheguei até a final... e você vai indo até a final, você pensa, lá fora eu devo estar muito cheio de seguidores, devo estar estourado. Mas eu acredito que o Senhor me levou até a final ali para falar do amor dele. Eu não ganhei, né? Eu cheguei à final, mas não ganhei. Mas eu acredito que eu ganhei muito mais, porque eu fiquei ali pregando, louvando. E no final do programa já tinha gente que não gostava de orar, que estava orando, gente que não gostava de cantar. Então eu acho que em todos os lugares que eu estou, o Senhor me dá essa oportunidade de falar, de evangelizar. Que bonito. Essa é a palavra. Você não ganhou públicos, né? Você ganhou almas. Almas, eu acho que é o mais importante. Que bonito essa postura aí, porque é um programa do mundo secular, mas Jesus estava sendo adorado, Jesus estava sendo glorificado. Agora eu quero que você me abençoe as pessoas em casa. Essa canção, Andar Contigo. Isso, deve ser bem animada, deve ser coisa bem linda. Jovem. Geralmente eu canto nos eventos jovens, então vocês vão gostar e vão balançar também. Leide Burilho, canta pra nós. Eu ergo minhas mãos, sou livre pra adorar de todo o coração. A minha voz vou levantar em adoração. Estou diante do altar. A minha vida é sua, toma o teu lugar. Escudo e proteção, o meu esconderijo. Não há nada melhor pra mim do que andar contigo. Andar contigo, andar contigo, andar contigo, ei, alto e bom som a minha voz erguerei. Eu vou deixar bem claro que em minha vida és o rei. Que a tua luz me mostre a direção. Ao
autor da minha vida. Tens o meu coração, o meu coração. Andar contigo, andar contigo, andar contigo. Escudo e proteção, escudo e proteção, o meu esconderijo. Não há nada melhor pra mim do que andar contigo. Andar contigo eu encontro a minha paz. Nesse mundo nada mais me satisfaz. Sai daquela tanto fez ou tanto faz. Andar contigo a cada dia mais e mais. Escudo e proteção, o meu esconderijo. Não há nada melhor pra mim do que andar contigo. Oh, oh. Andar contigo, andar contigo, andar contigo, andar contigo. Não tem nada melhor andar contigo. Ei, Jesus maravilhoso. Andar com Jesus Leide, é bom. não tem coisa melhor. Leide Murilho. E também recebendo o Gil Salles. Olha que noite bacana. Cada uma com a sua linha. Deus é tão sábio, né? Deus é tão sábio que para cada pessoa Deus dá uma direção. Porque com as canções da Ju ganha um grupo de pessoas. Com as Isso. canções da Leide ganha um As grupo suas de... também, As inclusive. minhas canções, que são os forróis, eu ganho. Claro, a gente estava ali bem animado. Brincando, um inclusive, forrozinho. gosto. Esse Deus é tremendo, esse Deus é mais... Ô, meu querido Arthur, você tá aí quietinho, tá tranquilo. Tô deixando o palco pra elas, né? Tem que deixar o palco pra elas, olhando, né? só Mulher fala curtindo. Agora, quanto tempo, Arthur, você já está envolvido com a música e como é a tua história, então? Tu é jovem, né? Sou jovem, só 19 aninhos só. de 19 aninhos, historinha tá um aí. garoto. Mas é questão da minha história com a música. Eu toco... Assim, meu pai me ensina violão desde meus 5 anos de idade. Que Ele vai indo aos bacana. poucos lá, me ensina um pouquinho de violão e tal. Só que eu fui pegar mesmo, engrenar mesmo na música. Faz uns 5 anos atrás, que agora tem 19, com uns 14 anos assim, eu conheci meu xodozinho aqui de todos os dias. Que Aí eu conheci, eu me interessei pra caramba. Falei, pai, eu quero aprender teclado, mãe, eu quero aprender teclado, isso aqui, compra um tecladinho pra mim. E fui insistindo lá, isso aqui, comprou um básico lá só pra poder aprender e tal. Fui pegando, aprendendo, isso aqui. Só que o básico, assim, eu fui indo devagar, eu aprendendo um dó, um ré ali, e acabou. Aí eu fui perdendo fogo ali, passou um ano, eu já não estava muito envolvido mais com música, nem queria saber mais de música. Há 2 anos atrás, eu estava no Ministério de Adolescentes da minha igreja, o líder me chamou para ajudar no louvor, estava com personagem de louvor, ele falou assim, estamos precisando de um tecladista aí, alguma coisa que dê para ajudar. Eu falei, eu sei fazer o básico no teclado, sei tocar uns negócios lá. Eu falei, não, beleza, vamos junto, vamos embora aí. Pega os teclados aí da igreja e ensaia aí, não sei o quê. Cara, depois disso aí, 2 anos atrás, comecei a tocar. Parece que tipo, deu um boom assim na minha cabeça sobre a música, cara, que eu entrei assim pra nunca mais sair, sabe? E foi incrível. Mudou minha vida. Assumiu o seu chamado, né? Assumiu o chamado. Assumiu o chamado, tá vendo? Viu? É muito legal tudo isso que está acontecendo, porque olha a visão do pastor, né? Convida ele, não, eu arranho, não, vem, vai arranhar, vem arranhando, que é assim. E quando a gente fala assim, não, eu toco um pouquinho, dó, ré, mi, é aí que manda, é esse que manda muito. Agora, não, eu toco muito, cuidado aí. Muito legal, é muito legal. Agora, o Ju, olhando assim para os primeiros momentos da carreira, qual conquista inicial você lembra com mais emoção, sabendo que era Deus guiando cada passo da sua vida? Que você lembra, assim, que realmente marcou até esse exato momento, Ebenezer? Até aqui, que Deus tem te ajudado, menina? São vários. São vários. São vários. Mas um que eu falei assim, Deus é só tu. Foi quando eu participei do primeiro programa de televisão. Que foi... Eu era netinha do vovô Raul, né? Então, comecei lá. E foi assim, me ligaram. Você pode estar aqui semana que vem?
Tá, posso? Posso, vamos. Ô, pai, semana que vem eu tenho... Então, assim, eu falei, Deus... É o Deus. É Deus. Marcou. É Deus, marcou. Esse... Porque quando Deus tem os projetos, Ele tem mesmo, né? Com você também já, o que mais marcou? Você teve em Boston com o nosso querido pastor Glauber Morari. Meu abraço ao pastor Glauber Morari, homem de Deus, homem temente. Conheço o pastor Glauber Morari. Quando eu cheguei em 97, ele já estava na nossa igreja. Você esteve lá com ele. Como foi estar com aquele abençoado? Homem de Deus. Inclusive, já acabamos ali nos bastidores, eu avisei que eu estava aqui e a gente já marcou a próxima data, que é 1º de fevereiro, lá, né, em Boston. E eu tenho um carinho muito grande. Minha história, né, com a EGD é muito construída, tanto no movimento jovem quanto nas igrejas, nas rádios, né. Eu ia até pontuar isso, que um momento muito marcante foi quando eu ouvi a minha música na rádio, porque a gente ouviu tanta história de 2 filhos de Francisco, né. Imagina a gente sem precisar comprar as moedinhas lá e ficar ligando a sua música tocar na rádio. Ali, foi o cumprimento de uma promessa, não é apenas o ego, mas assim, a promessa de que minha voz ela chegaria em muitos lugares. E o outro momento marcante foi nessa ida, né, que eu fui 2 vezes na América fazer agenda em igrejas, em 7 estados. E um desses estados é Boston, inclusive. Então, quando eu estou lá, claro, tem toda a beleza de estar na América, mas ouvir a Rádio USA, lá, a nossa rádio em USA, tocando os louvores, poder passar nas igrejas, né? Igrejas que eu assisti na televisão, como vocês, e poder estar ali ministrando, eu sinto que é cumprimento de um chamado onde Deus levaria minha voz para vários lugares. Isso é então, bonito. é cumprimento de Deus. Esse Deus é um Deus que realmente alarga. Amém. Né? Alarga, como fez com o Jabes, né? Alargou o terreno, né? Ali é muito bom. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu quero ir com tu cantando o poder do teu amor. Vamos lá? Já voltamos com mais Leide e Ju. Se liga aí, fica ligado. Agora sei que as debilidades que há em mim não prevalecerão. Não, não, não. Pelo poder desse amor. Pense bem, Jesus vai chegar onde você está.
e o que vai fazer. Pense bem, viver ou morrer, o que você vai ser, o mundo vai girar. Veja só, o sol já nasceu e você percebeu que viver é bem melhor. Então deixa isso brilhar, deixa o amor te envolver, o amor de Deus, deixa a paz reinar, deixa, Deus quer te libertar. Levante para o céu, veja só, o sol já nasceu e você percebeu que viver é bem melhor. Então deixa isso brilhar, deixa o amor te envolver, o amor de Deus, deixa a paz reinar, deixa, Deus quer te libertar. Levante para o céu, Jesus te ama, ouça, o Mestre te chama, oh vem já. Jesus te ama, ouça, o Mestre te chama, oh, 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 oh. Jesus te ama, ouça, o Mestre te chama, te chama. Oh, 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 oh. Jesus te ama, ouça e crê. O Mestre te chama. Se você estiver afastado dos caminhos do Senhor, creia nisso. Ele te chama, Ele espera por você. Oh. Te chama em nome de Jesus. Estamos de volta com o programa Noite com os Adoradores de Deus. É o Mestre chama, recebendo o Jô Salles e também a Leide Murilho. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado, eu tenho certeza, porque o nosso Deus diz que Deus habita, né, no meio dos louvores. Segundo o salmista, diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Eu me lembro, quando eu cito sempre esse salmo, eu me lembro quando Jesus me libertou dos meus 18 anos de drogas que eu vivi. Foi a noite que eu estava muito doido, passou o pastor Rosivaldo cantando. Uma simples canção falou comigo, eu falei assim, eu vou ser um músico gospel, igual esse cara. Eu não sei porque eu falei aquilo, eu acho que daí Deus começou a trabalhar. Agora, Deus trabalhou num momento muito especial comigo. Eu trabalhava no SP Market, atravessando a Avenida Sabará com o cruzamento da Interlagos. Um pleno domingo eu vi alguma coisa caindo lá do outro lado, era uma Bíblia. Eu não sei de onde essa Bíblia caiu. Eu só sei que daquele dia em diante, já fazem 28 anos, eu estava com 35 anos de idade. Né? Hoje eu estou com 63, né? Com 63, daqui a 7 anos eu completo meus 70 anos, mas 28 anos que eu estou com Cristo é só coisa boa. Com Cristo, quando quer resgatar
não tem para ninguém. Ele resgata e faz maravilhas. Resgata e entrega, inclusive, essa melanina, né? Para poder ter 63 assim, eu quero também dessa bênção. Deus maravilhoso! Lady Murilo, a sua música mistura pop, soul, Isso. black music, mas você também gosta de inovar, experimentar. Sim. Né? Gosta de inovar. Como decidir quais caminhos musicais seguir sem perder a essência da adoração, né? Isso, Aí é que isso. é importante manter. Isso, sempre aquela sempre. coisa, mas manter na essência. É isso. E eu falo sempre, assim, em todo lugar que eu vou, a gente tem sempre o repertório da igreja, né, que eu mantenho, porque eu canto, né, em maior parte do tempo nas igrejas. Então, ali a gente leva o louvor, a adoração. Então, no meu repertório passeia muito isso. No louvor, né, nesse groove mais ali de adoração, mas também nesse louvor, nesse louvor mais profundo, né? Então, a gente tem Como Que Amor É Esse, que é uma música quase um pop pentecostal, eu falo aquela ali, porque quem tem um pezinho no Canela de Fogo, não tem como, Olha né? aí, ó. Então, a gente vai misturando muito isso no repertório. Eu acredito muito que esse repertório pop mais dançante, eu uso muito estrategicamente para falar de Jesus nos eventos públicos, porque eu canto em São Paulo em muitas comunidades. Olha aí. Então, eu canto em muitas comunidades. Agora, nesse mês, a gente tem, inclusive, o Heliópolis, por exemplo. Então, em alguns lugares, eu teria dificuldade para fazer as pessoas levantarem a mão e adorar o Senhor com louvor tão incrível como a Ju. Sim. É muito importante aquilo que você falou, né? Que Deus chama de adorações, inclusive o Senhor também, porque nesse lugar, às vezes, você tem dificuldade para atrair a presença. Aí você canta Pense Bem, que já fala sobre vem para Jesus, né? Não desiste da sua vida, né? Porque muitas pessoas, às vezes eu estou ali cantando, tem pessoas ali na porta do bar, né? Com um copo de bebida na mão. E aí, quando eu canto Pense Bem, estou falando de Jesus, fazendo ela refletir sobre a vida dela, para ela, Jesus te chama, Ele espera por você. Maravilha. Então, acho que apesar da parte técnica musical, também tem que ter a música que leva as pessoas a Jesus. Então, você atrai com aquele andar contigo, com aquela música dançante do início, e vem trazendo também as pessoas. E quando termina o show, já estou lá no corinho de fogo. Pronto. Isso que é importante, essa sabedoria que Deus dá, né? Isso é sabedoria que Deus dá para chegarmos a certos ambientes. Porque nem todo mundo está preparado para ouvir aquela coisa da mensagem que, como a Leide falou, levante sua mão e aceite Jesus. Não, de repente é uma canção. É uma canção, é uma única frase, como aconteceu comigo. Foi uma única frase que me despertou e me libertou dos 18 anos das drogas. Então, a música realmente tem uma parcela muito grande, né? Na nossa chamada. Ô Ju, o lançamento da canção Breve Voltará é um lançamento, né? Como você enxerga essa nova fase na sua caminhada espiritual e artística, né? Sim, ela lançou agora, há uns 2 meses atrás. Então, ela já está em todas as plataformas digitais. E ela realmente é uma música mais adoração mesmo, voltado para essa sede, essa busca pela presença. Que, infelizmente, eu amo, inclusive, os Blacks. Mas falando em outros contextos, até mesmo em contexto de adoração, a adoração ela virou mais uma pedição, né? Então, eu quero bênção, eu quero isso, eu quero aquilo. E as pessoas esqueceram desse primeiro amor, esqueceram, né, da grandeza que é Jesus. Então, essa canção é justamente para trazer esse olhar de volta, esse olhar da presença de Jesus. Importante. As canções hoje, elas têm que ser cristocêntricas, né? Exato. É isso aí, né? É isso que é muito importante, porque às vezes a gente quer cantar alguma coisa para exaltar o homem, para exaltar situações. Eu creio que se Cristo for exaltado nas nossas canções, teremos mais resultados positivos. Eu creio nisso. Como você canta muito nas comunidades. Eu estive lá a sexta-feira retrasada, o mês passado eu estive em Heliópolis, inaugurando uma igreja nossa, né? Aí eu entrei com o meu carro, todo mundo olhando, o pessoal, pastor, o senhor entrou? Eu digo, eu entrei com Deus na frente, eles olhando. Eu olhei numa boa e fui recebido com muito carinho. E o pessoal passava com meus forrozão, todo mundo passava e ficava ouvindo. E, poxa, que negócio bacana. Se eu chegasse com uma música dessa. É o forró, né? E eu falo, desculpa, eu falo muito assim,
É muito importante. Quando eu ouvi o louvor dela, foi isso que eu entendi, que a gente tem falado muito pouco e cantado muito pouco sobre a volta de Cristo e muito pouco sobre salvação de almas. Às vezes as músicas têm sido mais egocêntricas. Então tem que massagear meu ego. Quando o senhor chega ali na comunidade, louvando no estilo musical que eles gostam ali, que é o forró, que é o sertanejo, mas você vem com a mensagem. Opa, então eu acho fácil. que Deus deu a gente com essa pluralidade da gente poder entoar louvores e adorá-lo. Isso é muito importante para ganhar essa galera. Eu quero ouvir mais música agora. Creio que tu és... Nossa, essa daí. Creio que Essa mesmo. tu és... Não, ele é tudo. Jesus. Você sabia que Jesus ele já concretizou. A cura não é mais promessa. A cura é um fato concretizado. Tem que tomar posse. Não é dizer, Jesus me cura, não. Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez, Isaías 53, 4, 5. Pelas tuas pisaduras, eu fui sarado. Obrigado pela minha cura. É diferente de ficar, me cura. Ele não vai mais. Ele já fez isso. Então, canta pra gente. Aqui, mais uma vez, no palco dos adoradores. Jô Salles com essa canção, Creio que tu és a cura. Aleluia, glória a Deus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém, glória a Deus. Maravilha, maravilha. Jô Salles aqui no Noite com os Adoradores de Deus, recebendo também Leide Murilho e ali nos violões também agora, né? Ele, o garoto Arthur, o homem que Deus olhou e falou, quero você no ministério de música. Não adianta correr. Quando Deus coloca, não tem jeito, né? Aleluia. Já tentou, quando no seu início, Jô Salles, a pergunta é para as duas. Já tentou correr de alguma missão? Não quero mais, não está dando para mim.
Já aconteceu de querer retroceder, como diz o baiano, retroceder. Eu sou filha de baiano, Ó, então... gente, olha, do teu pé. Entendeu? Por isso que o negócio tá comunicável. O negócio tá fluindo, então. Então, olha, eu falo que eu vivi muito, eu acho... gente, eu não gosto de falar a idade, mas vou ter que entregar 39 anos. Tá uma garota. Mas não parece. Não, tem idade de ser minha filha. A minha primogênita tá com 41, poxa. Sério? Então ó, aqui, a neta e filho. Eu fico adotando todo mundo aqui no programa, poxa. Então, mas eu passei por muitos momentos assim, porque a gente, numa vida de ministério, o cantor, né? E você sabe muito bem, porque você também queria ser um adorador e Deus te chamou para isso. A gente passa por momentos na nossa carreira que a gente se pergunta, mas será que é isso mesmo, Senhor? Mas o que o Senhor tem para fazer? Será que é apenas isso? Mas eu quero ir mais, que a gente sempre quer mais e sempre além. E teve vários momentos da minha carreira, inclusive, que eu desisti. Fiquei 7 anos sem lançar nada. Olha aí. Hoje a gente tem mais de 50 músicas lançadas nas plataformas, com clipes, com tudo. Mas isso foi de 2018 para cá, que eu lancei mais de 50 músicas. Entendi. Porque eu fiquei assim, dei um reset aí, eu falei, eu não canto. E se eu tiver que cantar, eu não vou cantar mais gospel. Por quê? Eu tô decepcionada, a gente começa a se frustrar com os desafios. E eu acho que é sempre necessário a gente estar voltando com o joelho no chão, entendendo de novo. Para o que eu fui chamada? Será que é para alcançar os números que eu almejo? Ou é para continuar um propósito de Deus? Então, talvez na minha vida, era só ter esses números mesmo, mas eu continuar fazendo a vontade do Senhor. E pode ser que na vida da nossa pequena grande Ju, Deus tenha aí, de repente, para marcar uma geração de uma forma muito maior. Então, é muito importante a gente entender que quando eu falo sobre esse lance muito dos números, porque em vários momentos eu fiquei frustrada, porque a gente sempre, como artista, quer os números, porque o comércio musical nos exige isso. Mas aí é sempre entender novamente. Eu faço, não é como a música mundana, como a música secular. A gente faz para Jesus. É diferente. Então, o resultado não é aquele que eu penso. Eu tenho alguns momentos assim, de frustração, eu pensei sim em desistir. O glamour não é para nós, os aplausos não é para nós. Verdade. Então, é isso que você que quer seguir no Ministério de Música na igreja, não espere aplauso. Se chegar aplauso, tiver muito elogio, é bom você dar um passo para trás. Porque dependendo de como você vive, o elogio pode fazer você se perder. A própria Bíblia diz, né? Louve-te o estranho. O elogio é uma coisa boa, né? Como a gente elogia, é legal. Mas sempre elogio é bom você fiscalizar, porque o elogio mexe com o pior inimigo da nossa vida, que é o nosso eu, o nosso ego. Isso é muito importante. Nós adoradores, nós pastores, você que é pastor, você que está na igreja, se você espera aplauso, você está no lugar errado, porque aplaudir com as mãos, mas é o Senhor. Pô, mas pastor, se aplaude com outras coisas, não, a redundância é preposital, é para aplaudir mesmo o Senhor com as mãos. É muito legal. E você, Ju, já teve aquele momento de você querer retroceder? Não vou parar, não quero mais, meu Deus do céu. Já teve esse momento de querer retroceder e retroceder não é a boa opção, não. Já teve inúmeras e inúmeras vezes isso que a Leide comentou sobre os números. Acho que é uma das maiores frustrações. Esse tal desses números é terrível. É uma das maiores Bicho frustrações. papão de nós, porque a gente se doa, e aí vê os números e você fica, não é possível. E, nossa, já teve vários momentos, assim, nitidamente, inclusive o momento que eu saí da igreja mesmo, eu estava muito frustrada com essa questão, então eu parei de cantar. E tudo o que a Leide comentou, faço das palavras dela as minhas, porque quando a gente entende que o foco é Jesus, é almas, a gente deixa um pouquinho os números de lado, deixa um pouquinho essa fama de lado. E uma das coisas que, inclusive, desde muito novinha eu fazia, e eu gosto de fazer isso hoje em dia, é sempre dar oportunidade para as pessoas que não são vistas. Ou pessoas que alguém despreza, tá começando a cantar, não vou dar espaço. Nossa, meu pai cansava de falar assim, Ju, mas toda vez que você vai cantar, você leva alguém. E eu faço questão de levar, porque um dia me deram uma oportunidade. Que legal. E se eu tô aqui foi porque um dia alguém também confiou a mim. Gratidão. Então, se eu não puder ajudar o outro,
quem sabe ele vai estar um dia lá e vai poder falar assim, porque alguém também me trouxe. Sim. Então, eu tenho isso muito comigo. Então, através de mim, um dia alguém me levou, que foi pelo coralzinho, né, infantil da igreja, e hoje eu estou na música. E eu quero também poder ser referência tanto para quem canta, para quem toca, igual eu chamei o Arthurzinho. Ele é o nosso mais jovem do lado da igreja. Que legal. Falei, vamos, Arthurzinho, comigo. Porque eu acredito que tem espaço no reino para todo mundo. Com certeza. Então, quanto mais pessoas, maior a obra. Tem um salmo, é o Salmo 18, que fala: trouxe-me para um lugar espaçoso, né? Tem espaço para todo mundo, cada um com as suas performances, porque a música, na verdade, lá fora pode ser aquela coisa de competição, mas no meio nosso não é competição, não. Lá fora é uma competição, mas cantar para Jesus não é uma competição. Pode ser uma competição para derrubar o inferno todo. Aí é contra ele, a nossa competição é contra ele, né? A nossa competição é contra o inferno, mas então tem que entender, isso é importante. Quando a gente entende que cantamos, sim, temos a voz, é o talento que Deus dá, tudo na verdade é dele. Mas quando tudo é o foco, é Cristo, a coisa vai. Ô Leide Murilho, olhando para frente, olha que coisa linda. Quais projetos ou metas você deseja alcançar nos próximos anos, tanto na música, quanto aí na sua missão de inspirar e tocar vidas? Olha, olhando para frente, que você ainda... Porque poderemos, porque o mês já está, o ano já está indo embora, né? Eu creio que... A gente hoje, pela gravadora, a gente está lançando, tem um cronograma de lançamentos, então agora a gente está vindo tanto com a sequência. Lá no canal a gente sempre alimenta com covers também, porque o pessoal gosta, né, de ouvir a voz da Ju, né, numa canção ali já de um outro artista. Então tem os covers e também tem muitas autorais, né? A gente lançou em junho com clipe e agora a gente está vindo mais com a sequência. Inclusive nos próximos meses vou lançar uma releitura da música Sopra Espírito da pastora Ludmila Ferber, que ela foi uma das minhas, eu não vou falar madrinhas não, mas assim, das maiores intercessoras dessa minha volta a cantar. Foi uma pessoa que extraiu de mim mesma, assim, em momentos que eu pensei em desistir. E nessa indústria, ela falava, Leide, nessa indústria musical, o adorador, às vezes, ele deixa de ser adorador porque ele não, às vezes, a gente é cobrado de uma maneira, a gente é cobrado para um investimento, a gente investe. Então, ela me aconselhava muito sobre manter o meu foco. Então, a gente chegou a produzir uma música para lançar juntas e ela não gostou do arranjo. E ela era entendida mesmo de produção. E ela falou, não gostei desse arranjo, a gente vai gravar não, a gente continua como amiga. E hoje eu vou agora homenageá-la e, ao mesmo tempo, adorar a Deus, uma música só para o espírito dela, aquela que fala do Vale dos Ossos Secos. Correto. E essa música mexe muito comigo. Toda vez que eu ouço, eu me emociono. E a gente vai lançar ainda até dezembro agora. A gente ainda não tem a data certinha. Vamos lançar em todas as plataformas. Ano que vem também, como eu já entreguei aí, em fevereiro a gente vai estar ali na turnê de igrejas na América. E eu vou continuar assim no meu ministério, sempre entregando meu louvor, minha adoração nas igrejas e onde o Senhor me levar, nas comunidades. Né, entendendo, e falo sempre para todo jovem que estiver começando, né, desculpa até prolongar, mas eu gosto sempre de deixar um conselho para essa geração poder ver a Ju assim tão nova, tão cheia de Deus, ver o Arthur, né, que você viu, tava com medo de tocar o teclado, já tá tocando violão, teclado, né? Olha o menino, vai longe esse vai longe esse menino. Então eu falo sempre assim, continuem louvando ao Senhor, servindo na casa de Deus, na igreja de vocês, sendo pastoreáveis, sendo aconselháveis, né? Entendem que você está ali servindo na casa de Deus, não tem um crescimento só espiritual, mas também no seu aprendizado mesmo, é ali que saem os pastores, é ali que saem os grandes palestrantes e cantores, né? Então, sirva ao Senhor e obedeça aos seus pais, principalmente. Opa! Né? É o mandamento com promessa, né? Obedecer, honrar, para que os dias sejam prolongados, né? Claro que vai chegar a época, não vai chegar o dia de todos nós encontrar com o nosso Salvador, mas tem pessoas que antecipam a sua ida, né? Eu não posso antecipar. Eu creio que todo mundo tem a sua hora exata, mas Deus não vai antecipar, porque Deus não é mau. A não ser que a gente realmente venha cooperar para isso, né? Se não cooperar, então a gente pode viver muito mais falando de Jesus aqui o dia que chegar,
coraçãozinho, essa bombinha aqui para, já era, parou, foi morar no céu. E aí, e é só alegria. E você, minha menina do coração. E aí, os projetos, o ano está finalizando, você, o que é que você está preparando? Porque você precisa, a Lady, quando lançar essa canção aí, essa homenagem para Ludmilla, voltar aqui no programa, né? Ou até depois que for, depois de fevereiro, quando for, ou antes, a gente vai conversando com o Ronaldo. Atenção, produção, conversa com ela. Por favor. E aí é só alegria. Aí você vai cantar comigo também, eu quero cantar agora com você. Né? O que é isso, hein? A pessoa chegou no primeira vez no programa e já quer gravar com... Sem querer. É só, Vitória. Vai ser honra. Projetos, tem? Temos sim. A gente fez o último lançamento agora, que foi da Breve Voltará, né, pela gravadora Promessa Music. Estamos aí para finalizar uns acertos aí para fazer um feat, que eu ainda não posso revelar quem Não pode, é segredo. É segredo, ainda é segredo. Quando lançar tem que vir, aí revela aqui para nós. Pode deixar. Então, estamos com esse caminho andado e com mais algumas outras músicas autorais também. E os projetos continuam, né, cantando. Com certeza, sempre a gente primeiro representa a igreja local, para a gente poder, né, sair nas igrejas. Amo, apesar de ter um estilo diferente, comunidades, eu gosto mais de atuar com crianças nas comunidades. Que legal. Então... E eu tenho um sonho também, que é um projeto futuro que eu já falo, Deus, eu já coloco agora, porque daí Deus vai realizando, que é eu ir pra América. Então, você já realizou. Eu tenho muita vontade de ir pra América também, para poder fazer eventos, né, em outras igrejas também, oportunidade. O salmista declara, alegra-te no Senhor, e Ele concederá que deseja o teu coração. Se você se alegrar nele, um dia Ele faz isso, usa alguém. Porque Deus é tremendo. Como usou alguém para falar assim, ó, esteja aqui semana que vem aqui no Raul. Pronto, é Deus que vai fazer. Agora, porque se Deus habita no meio dos louvores, porque tem músicas minhas que pessoas já me pararam na rua, poxa, o senhor cantou uma canção, eu estava assim, já aconteceu. Assim, um testemunho que foi relevante aí numa canção sua, de alguém que parou e te falou, dá para compartilhar conosco? Sim, Que Amor é Esse? Eu falo sempre Que Amor é Esse. É a música preferida do meu esposo, né, que está ali nos bastidores. E por ele eu cantaria só essa daí em todos os lugares, né? Mas Que Amor é Esse? Ela veio num momento muito difícil da minha vida. Eu não coloquei hoje no repertório, mas depois vocês vão lá nas redes sociais, no YouTube. E ela é uma música que fala muito assim, que quando minha fé falhar, Ele continua acreditando em mim. Né? E mesmo que eu penso em desistir, Ele continua acreditando em mim. E aí ele diz no refrão, cada dia vivo um milagre, nenhum segundo Ele me deixou, que amor é esse? Então, durante essa minha participação do programa, eu lancei algumas músicas, a gente vai até fechar com Deus da Minha Vida, né, que é um clássico aí do cantor Thales, mas durante o programa, quando eu apareci na televisão, teve uma menina que ela estava em tratamento de câncer, ela falou que quando ela me viu cantando aquele louvor, ela começou a me pesquisar para conhecer as minhas músicas. E ela foi levada a Que Amor é Esse? E ela falou que ela estava naquele momento ali de quimioterapia, que aquela música... Ela falou, o amor de Jesus ali me abraçou tão forte, que ela falou que tem um momento ali da quimioterapia que você quer desistir da sua vida porque é muito pesado, é muito difícil. Complicado. Então assim, eu recebo muitos testemunhos assim com essa música Que Amor é Esse? E eu acredito que é porque foi muito verdadeiro. Quando ela foi lançada, primeiro ela alcançou um momento difícil na minha vida. E quando a gente canta aquilo que é verdade primeiro pra gente, ela também se estende às outras pessoas, né? Que legal. Então esse testemunho é marcante. E você, Ju, já teve assim um momento marcante de um testemunho, de uma canção, de uma ministração, de algo que as pessoas te pararam e contaram, olha, aconteceu isso e isso? Já teve vários, mas teve um que inclusive eu considerava como mãe do coração. Ela faleceu de câncer. E tá muito conectado. A gente tá... É Deus, né? Foi o primeiro lançamento meu, da minha música autoral, Perfeito Amor, que vai falar logo de 1 Coríntios 13, que o amor é paciente, o amor é bondoso. E ela me contou que ela era uma mulher muito de fé e de oração. Então, assim, nos momentos de dor,
ela não contava, ela não falava para o marido, ela não falava para os filhos, ela guardava essas dores muito para dentro de si. E aí ela sempre colocava a canção que ela lembrava do amor de Jesus, porque a maior certeza da vida dela é que ela iria para o céu. E quando eu falava, ela é Renata o nome dela, eu falava, tia Renata, não, pro céu ainda não, tá muito cedo. E ela falava assim, meu amor, o dia que eu estiver no céu vai ser o melhor dia da minha vida, porque não tem amor maior do que esse. Tinha certeza da salvação. Ela tinha total certeza, total. E ela falava numa alegria e rindo, eu vou estar no céu, você vai estar aqui ainda, viu? E ela falava, ela faleceu esse ano, inclusive no meio do ano, então foi uma perda muito grande, mas eu nunca vou me esquecer dessa fala dela, que ela contava que todas as vezes que ela sentia muita dor, ela colocava Perfeito Amor, que é uma música calminha, Sim. que acalmava, mas que bom. fazia ela entender e chegar mais perto de Jesus. Que maravilha. Morar com ele. Vai morar com ele. Só restou tempo agora para a gente fazer as considerações finais. Poxa, estava tão bom o bate-papo, né? Se deixar, a gente fica. Poxa, deixa eu começar com o Arthur ali. Arthur, meu querido, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Amém. Acompanhando aí a Ju e suas considerações finais para a gente ir embora. Bom, obrigado. Agradeço principalmente a Rit, a Ju que me convidou, a presença que está com a Leide também, que já encantou com a voz dela, que nossa, canta pra caramba. Obrigado, pastor, também, por ter recebido a mim, a nós aqui. E um abraço para todo o povo brasileiro. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Que maravilha. Querida Ju Salles, mas volta depois com música nova. Considerações finais, fala também onde encontrar todas as suas músicas. Aproveita, deixa aí todos os contatos para quem puder te encontrar e convidá-la para ministrar, cantar e pregar. Glória a Deus e pregar, glória a Deus. Queria agradecer a participação mais uma vez por estar aqui. É sempre uma honra e vai ser sempre uma honra poder adorar e louvar Jesus com o Senhor, meu avô do coração. Minha netinha do coração. Então, Deus abençoe. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Ju Salles Oficial, Ju com 2 U e 1 H. Vocês podem também entrar em contato através do Amarildo.produtor, que é o meu assessor, onde vocês conseguem fazer a parte de agendamentos. E estamos também no YouTube, tudo como Ju Salles Oficial. O telefone, acredito eu que vai estar aqui embaixo, vou deixar aqui para vocês, que o DDD 15 eu ainda não decorei. Mas deixa aí para vocês, que Deus abençoe. Se você tem um sonho, assim como nós já tivemos, assim como nós estamos vivenciando esse sonho, e se esse sonho um dia se perdeu ou se morreu, eu espero do fundo do meu coração que em nome de Jesus ele se reaviva dentro de você e que esse sonho ele possa ser para ser usado através de Jesus para alcançar outras almas. Então que Deus abençoe vocês. Que maravilha, Leide Murilho, que Deus te abençoe também, obrigado por ter vindo nos abençoar com a tua história, suas considerações finais e você que vai fechar aí com a canção Deus da Minha Vida, né? Sim, essa você conhece. Então, quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, é uma honra muito grande estar aqui com o senhor, mais uma vez. Eu fico toda hora, né? Porque eu via muito ele na televisão, né, gente? Então tem que ficar toda hora agradecendo pela oportunidade. A Rit, a todos que envolvem aqui. Tem uma galera que faz tudo isso aqui acontecer e muitos cinegrafistas incríveis, uma galera aqui produzindo esse programa. Né? A Ju, prazer te conhecer. E você que está em casa, conheça o trabalho Leide Murilho lá no Instagram e também no YouTube, nas plataformas digitais. Também tem aí o telefone para você falar com o Caio, meu esposo, produtor, que vai lá agendar para a gente estar na sua igreja, no seu evento e levar Jesus em forma de canções também. Eu acho que esse louvor vocês vão gostar, porque essas vocês conhecem. É verdade. E você em casa, olha, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia agradável. Domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. E não esqueça do início da mensagem. Jesus deixou claro para os judeus que não era o suficiente somente crer. Era necessário permanecer na palavra, aí verdadeiramente se tornariam discípulos e conheceriam a verdade e a verdade libertaria, que é a revelação divina de Deus. Que Deus abençoe, tenham um início de semana de sucesso e finalizando com ela, Leide Murilho, Deus da Minha Vida. Beijo no coração e tchau, Brasil. Vocês vão cantar comigo.
Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu, meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.